Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na nossa aula passada, nós começamos a conhecer o que foi o fascismo e quais são os princípios desses governos de extrema-direita. Hoje, iremos continuar esse assunto. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 142. Prontos? Bom, vamos conhecer agora alguns princípios do fascismo. Primeiro, totalitarismo. O que seria totalitarismo? Vem de alguma coisa total. O que seria? Os fascistas defendiam um governo totalitário que controlasse constantemente a sociedade e reprimisse qualquer tentativa de manifestação individual. Segundo eles, os membros de uma nação deveriam doar-se totalmente a ela, comportando-se como uma vara que compõe um fátio. Lembra que nós falamos sobre o fátio na aula passada? Se uma vara sozinha é fraca e quebra, elas juntas formam um fátio, um cabo para o machado, que deixa ela praticamente indestrutível. Em contrapartida, pessoal, a nação se encarregaria de protegê-los. Então, as pessoas vão se doar, vão aceitar tudo como o Estado quer, vão agir da mesma maneira. E em contrapartida, o que o Estado faz na figura desses líderes? Ele seria responsável em proteger a população. Um governo autoritário, ele procura controlar os indivíduos nos espaços públicos para impedir que se manifestem, se organizem politicamente, se associem a outras pessoas que manifestam as suas insatisfações, tá? E um governo totalitário é ainda mais controlador. Então o autoritário já controla o espaço público e as manifestações, reprime quando é uma insatisfação contra o governo, e geralmente faz vista grossa quando é favorável. Um governo totalitário, que é mais que autoritário, ele é ainda mais controlador, porque ele fiscaliza as pessoas tanto no espaço público como no privado. Isto é, até mesmo dentro das casas das pessoas. Nesse tipo de regime totalitário, o indivíduo se sentia permanentemente vigiado e chegava a denunciar os próprios familiares, caso desconfiasse que eles atuavam contra o regime fascista. Além disso, o totalitarismo implica a existência de um único partido, que comanda sozinho o Estado sem a fiscalização de um parlamento independente. Então, a crítica a deputados, ao judiciário, era muito comum também. Se você pega um tipo de governo que quer controlar sozinho, um partido único, sem ter ali uma relação com a democracia. O totalitarismo, ele busca formas de controle dos indivíduos em seus espaços e momentos mais íntimos e privados. Por exemplo, pessoal, na Alemanha, nas décadas de 1930 e 1940, crianças e jovens da juventude nazista, que era um grupo de jovens nazistas, eram estimulados a delatarem, ou seja, denunciarem seus familiares se ouvissem em casa comentários contrários ao governo. Nessa foto que eu trago no slide, são crianças da juventude nazista, em uma cidade do território de Sarre, em 1935. Os fascistas rejeitavam, portanto, a democracia e os regimes liberais. Um de seus lemas era: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ok? A nação era um objeto de adoração para os fascistas, que abriam mão de seus interesses e direitos individuais em favor dela. O nome disso é nacionalismo. Então a gente vai ter bandeiras, hinos, uma ideia de coesão social em torno de uma pátria. Todos que não pertenciam à nação eram considerados inferiores,
merecedores até de uma eliminação. Né? O nacionalismo nazista, né, fascista, ele era principalmente anticomunista, era contra o comunismo, ok? Então é muito comum hoje em dia as pessoas que não entendem do assunto usarem, né, de uma maneira pouco inteligente, no caso, né, porque nós temos um conhecimento histórico a partir de estudos que deixam claro que o nazismo e o fascismo era contra o comunismo. Muitas pessoas hoje reforçam que eles eram comunistas também, tá? Então isso é distorcer a história. E já aprendemos isso, né? Se as pessoas, governos e grupos tentam distorcer a história, é por conta de algum interesse. Né? As pessoas têm interesses em organizar a forma como a história é vista e interpretada em seus países. Tá bom? Então, vamos lá. As bandeiras e os hinos passaram a ser fervorosamente valorizados e exaustivamente difundidos, reforçando a ideia de coesão em torno de uma pátria, tá? E que, por outro lado, todos os que pertenciam, né, aliás, os que não pertenciam à nação, eram inferiores, né, como eu disse para vocês agora, eram desprezados, poderiam ser eliminados. Então, o que é diferente, o que não concorda com a pátria, tem que ser eliminado. Era a visão dos nazistas, né, e dos fascistas. Uma das razões do ódio dos fascistas aos comunistas, que nós falamos agora mesmo, era a proposta socialista de união entre proletários, trabalhadores e camponeses do mundo todo. Ou seja, eles não valorizavam a ideia de pátria. Eles entendiam que os trabalhadores do mundo todo deveriam se unir numa pátria de trabalhadores que tinham interesses em comum. Né? As bandeiras, as flâmulas, cartazes eram elementos importantes até na decoração nacionalista, né, desses países fascistas. Ok? Nessa fotografia ao lado temos a decoração da cidade de Roma, né, Itália, durante uma visita de Adolf Hitler, que era o líder nazista da Alemanha em 1938. Ok? Então, totalitarismo, nacionalismo, duas características muito fortes em governos que são fascistas. Militarismo é uma outra característica, né? Os fascistas viam a guerra como a melhor ocasião de provar sua superioridade sobre os demais povos. Além disso, a militarização da população era uma forma de reforçar os laços nacionalistas, ok? E encobrir as dificuldades econômicas. Segundo os fascistas, a população deveria estar permanentemente preparada para a guerra. Por isso, o treinamento militar, os desfiles e a estética da guerra eram estimulados. Na fotografia, Hitler participa com centenas de milhares de pessoas do Festival da Colheita de Beckemburgo, no ano de 1934. O comparecimento a encontros como esse significava a disposição do indivíduo para participar do projeto do governo. Né? Então as pessoas participavam de eventos com a visita de Hitler e estavam dando apoio a esse tipo de governo. Né? Então, segundo Hitler e outros fascistas, participar de guerra, mostrar superioridade, era uma forma de unir a população, tá? E convencer que era uma população especial, uma nação especial, escolhida, né, para ser especial. Outra forte característica do fascismo foi o culto à força física. Né? A reflexão individual era desestimulada. Né? Então, pensar livremente e individualmente era péssimo para os fascistas. Os fascistas pregavam que, em vez da razão, os indivíduos deveriam usar o instinto e a força física, pelo bem da pátria. O líder, então é muito comum ter um líder nos governos fascistas, ele seria encarregado de pensar por todos e de apontar a direção a seguir. Então a população não pensaria, apenas seguiria o líder, repetiria as propostas do líder.
As atividades intelectuais eram apresentadas como desperdício de energia. Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista, chegou a fazer uma afirmação que é a seguinte: quando ouço a palavra cultura, ponho a mão no revólver. Os fascistas chegaram ao ponto de estimular as pessoas a se desfazer seus livros. Obras consideradas ameaças ao regime eram queimadas em praça pública. Na Alemanha nazista havia uma lista de livros proibidos, em que constavam mais de 3.000 títulos. Houve cerimônias públicas de queima de livro na Itália e na Alemanha. Ainda no final do século XIX, o poeta alemão Heinrich Heine afirmou: onde livros são queimados, seres humanos estão destinados a ser queimados também. Infelizmente, as palavras do autor se confirmaram, né? Então nós vamos entender que nesses territórios fascistas, que eram contra a cultura, contra o pensamento livre, né, eles também não tinham muitas travas quanto a punir de forma exagerada as pessoas, né? Então vamos ver nas próximas aulas. Mas aí eu trago uma reflexão aqui para a aula de hoje, pessoal. Hoje no Brasil existe um forte movimento contra a cultura, contra os intelectuais, contra as pessoas que pensam e discutem ideias. A ideia é que sigam uma orientação e não discutam coisas que são diferentes e contrárias. Então, essa perseguição à cultura é uma característica muito forte de governos fascistas. Outra característica muito forte de governos fascistas é o culto ao líder, que é visto como um indivíduo que não falha, capaz de conduzir o país à glória, que usa de uma forte máquina de propagandas para divulgar, às vezes até mentiras, como se fossem verdades. Já dizia o ministro do Hitler, que uma verdade, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. E a gente está vivenciando um auge das fake news. Então volto a chamar a atenção para vocês. Busquem sempre informações. As informações devem ser buscadas, ok? Existem aí várias opções. Não acreditem em tudo que vem mastigado para vocês. Pessoal, os líderes se apresentavam à nação como indivíduos que não falhavam, que conduziriam o país à glória, tá? E a máquina de propagandas construía a ideia de que eles eram homens especiais, dignos de serem cultuados como se fossem divindades. Evidentemente, essa construção diminuía o espaço da oposição e as possibilidades legais, a partir da lei, de limitação dos seus poderes, além de levar a população a obedecer ao líder de maneira irrestrita. Nessas imagens ao lado, vocês podem ver algumas imagens e algumas frases. Por exemplo, Führer, nós seguimos vocês. Você, que é o Führer, era como era chamado o Hitler, esse líder. Crer, obedecer, combater a federação dos feixes de combate, que é uma frase fascista. O que a Espanha quer? Então, pessoal, a gente tem Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. Aqui, o que a Espanha quer era Franco na Espanha, que temos o franquismo. Cada um deles foi representado pela propaganda como salvador da pátria. E pela história a gente já percebe que esses salvadores da pátria acabaram levando esses países aos piores momentos que eles tiveram em sua história. Momentos que até hoje as populações desse país relembram para que nunca mais se repita. É uma das importâncias da história. Bom, pessoal, na aula de hoje conhecemos os princípios do fascismo, quais são as características desse tipo de governo. Pessoal, nessa imagem ao lado temos aqui uma multidão assistindo ao discurso de Adolf Hitler. Ele era um líder, ele era uma pessoa que tinha uma boa oratória,
ele convenceu a população alemã que ele poderia levar a Alemanha ao auge novamente, às glórias. A questão é que preço a população alemã teve que pagar, para aderir a esse nazismo, a essa ideia. Hoje, os alemães têm vergonha dessa história, dessa parte da história. Mas nesse período, muita gente acabou comprando essa ideia. Em um momento de crise, as pessoas desesperadas aceitaram essa liderança, que prometia resolver os problemas. Então nós vimos as características que são muito comuns em governos fascistas, que muitas são comuns hoje em dia, no Brasil e no mundo. Essa ideia de líder que promete ser diferente, essa ideia de mito, a gente já viu o que leva na história. Então nós temos que entender a história para que ela não se repita. Então ao longo das próximas aulas nós vamos ver qual foi o desdobramento dessa liderança, e desse partido único totalitarista, do combate à cultura, do estímulo à guerra, o estímulo à violência, quais foram os resultados disso para a Alemanha, ok? E vamos pensar um pouquinho nas coisas que acontecem hoje em dia. A história não é só para falar sobre o passado, a história é para falarmos sobre o presente, ok? É justamente o presente que nos interessa, ok? Um forte abraço a todos, bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas, ok? Até semana que vem.